E eu creio que Deus, Ele está prestes a fazer coisas poderosas e incríveis novamente. Nós vimos, na verdade nós colhemos como igreja o fruto nos últimos anos de um derramar que aconteceu, né? Há 2 décadas, talvez até 3 décadas atrás começou. Mas eu creio que, né, alguns aqui conhecem, sabem que o Brasil estava num mover de adoração. Há uns 25 anos atrás começou mais ou menos, e isso foi varrendo a nação inteira, né? E nós fazemos parte desse mover. A igreja cresceu, muitos frutos vieram desse derramar, e realmente nós corríamos, né? Eu fui tocado por esse mover com 17 anos. E aí eu digo que a minha vida estragou ali, naquela conferência, quando eu senti a presença de Deus. Porque meus pais me levavam quando criança, de vez em quando, à igreja. E aos 13 anos, quando eu comecei a querer sair para festa, meus pais disseram: não, vai para a igreja, e aí se tu ficar firme lá na igreja, a gente pensa no teu caso. Foi a sabedoria de Deus, porque nem eles eram crentes de verdade, né? Mas Deus usou eles naquela hora ali. Eu disse: trato feito. E acabou que eu orei por 2 anos por eles, depois que eu comecei a ir, para eles se converterem de verdade. E eles se batizaram junto comigo, tendo ido uma vida inteira na igreja, né? Desde que eu era bebê. E foi incrível assim, porque, né, eu me batizei ali, se eu não me engano, com uns 15 anos. E com 17 eu fui numa conferência, e no período desse mover de adoração, e ali mesmo eu estando indo já há 4 anos na igreja, eu nunca tinha sentido a presença de Deus num lugar, né? Não era apenas tocando pessoas específicas, mas era no lugar, né? Foi algo impressionante. Aquilo marcou minha vida, e eu sempre digo isso: eu fui estragado naquele dia. Eu fui estragado por uma vida comum, eu fui estragado para viver de uma forma normal. E a verdade é que, se nós olharmos as pessoas que elas tinham um encontro com Jesus, era isso que acontecia, né? Ou ela saiu triste da presença de Jesus, como o jovem rico, como os fariseus, porque Jesus não elogiou eles, não disse que eles eram incríveis. Ou ela saiu diante deles dizendo: bom, a vida que eu vivo não serve mais, agora há uma nova vida, né? Porque eu encontrei a vida. E eu quero estar falando um pouco disso nessa noite, né? Dentro do tema de correndo para o alvo. E nós vivemos tempos de muita distração. Nós também vivemos tempos onde tem havido um crescimento gigantesco da igreja, mas ao mesmo tempo nós precisamos ser sinceros com a gente mesmo, né? Fazer uma autoanálise, que ainda que a igreja está crescendo, né? Nós somos já 1/3, né? Os evangélicos é 1/3 da nação. Nossa nação não está mais moral, nossa nação não está mais íntegra, nossa nação não está mais pura. E nós precisamos olhar para isso e dizer: o que está acontecendo, né? E ouvindo o Fabiano falar aqui, né, de turbulências e coisa, né? E eu me lembro que eu escrevi uma mensagem para ele, encorajando, porque meses antes eu me senti no mesmo lugar que ele, né? Meses antes, alguém que era um herói para mim havia desabado, escândalos, denúncias, coisas que nós não gostaríamos de ver, né? De forma alguma, muito menos com pessoas que nós admiramos, né? E eu admirava muito alguém, né, dos Estados Unidos que me inspirou tanto, me influenciou tanto na minha teologia. E então estava ali desabando e proibido de entrar no próprio lugar que fundou. Algo tão assustador.
mas que precisava ser feito. E aí nós ficamos no meio disso, né? E eu creio sim que Deus está vindo com um novo tempo. E uma das coisas que realmente moveu nossos corações foi que no meio dessa nossa turbulência, meses antes da do pastor Fabiano, nós estávamos na sala de oração, ali orando, quebrados, completamente quebrados, pensando exatamente isso. Será que nós não jogamos a nossa vida fora aqui nessa sala de oração? Será que tantos anos orando, 20 anos orando, 15 anos dentro da sala de oração que temos hoje, 20 anos somando outras mobilizações que até o Fabiano participou, e será que isso foi em vão? Então, né, naquela noite, numa dessas noites que estávamos lá, poucas pessoas, mas o Senhor disse: Rodrigo, coloca os teus olhos em mim, fixa os seus olhos em mim. Eu sou o autor e o consumador da fé, e eu orei sobre isso. Até eu nem citei muito o versículo, não. Eu só orei isso: Senhor, nós fixamos os nossos olhos em Ti. Homens falham, homens caem, homens viram as costas, homens decepcionam, mas o Senhor não. O Senhor permanece para sempre. E eu só orei sobre isso e disse: Senhor, nós fixamos os nossos olhos em Ti. E o Felipe começou a balbuciar essa canção na sala de oração: fixo os meus olhos. Só o primeiro refrão ali. E aí uma jovem que é muito tímida, rarissimamente ela vai orar no microfone. Ela vai com a Bíblia dela, ela abre em Hebreus 12 e disse: eu tinha sentido de Deus que eu devia orar isso e declarar isso sobre nós, sobre a nossa comunidade e sobre a igreja nesse tempo, mas eu estava com vergonha. Mas quando o pastor orou que a gente deve fixar os nossos olhos em Jesus, eu disse: não, é isso mesmo que Deus quer dizer essa noite. E aí então ela leu Hebreus 12 e ela orou também em cima do texto. E gente, nós começamos a cantar de novo o refrão da Fixo Meus Olhos, e nós sentimos a presença de Deus tomar a sala de oração. Nós nos prostramos no chão, chorando compulsivamente, e aquilo foi um sinal de Deus para nós, de tipo: eu estou aqui. Se vocês fizeram olhando para mim, está aqui a minha presença para dizer que eu recebi tudo que vocês fizeram. E é isso que, em primeiro lugar, nós devemos ter claro dentro do nosso coração: para quem nós fazemos o que fazemos, amém? É para a glória dele, não é para nossa, é para a glória dele. E eu me lembro que deu algumas semanas, e então nós estávamos de novo num culto e declarando isso ao Senhor e dizendo: sim, Senhor. E então eu orei isso: Senhor, nós não colocamos nossas vidas fora. De novo estávamos ali. Nós sabemos que não jogamos nossas vidas fora. E orei algo do tipo assim, e o Felipe começou a cantar, né, esse pós-refrão. E novamente a gente sentiu a presença de Deus vir sobre nós, sobre toda a comunidade agora no culto. E nós sentimos Deus vindo e dizendo: eu estou aqui, eu estou com vocês, nada foi em vão, né? E nós precisamos em alguns momentos parar e ter a convicção disso, de que se nós estamos fazendo para o Senhor, nunca será em vão. E não apenas não será em vão, como Paulo disse, né, não trabalhar em vão, mas também jamais será esquecido pelo Senhor. Porque nós não somos salvos pelas obras, mas a Bíblia diz que nós seremos recompensados pelas obras. Então, e o Senhor diz que nem mesmo uma lágrima irá esquecer na eternidade. Amém? Então nós temos que ter essa convicção. E eu quero convidar você a abrir comigo em 1 Coríntios capítulo 9. Nós vamos ler do versículo 24 ao 27.
1 Coríntios 9, 24 ao 27 diz assim: vocês não sabem que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Amém? Então aqui nós vemos o apóstolo Paulo falando à igreja de Coríntios, dizendo e se comparando a um atleta que corre, ok? A linguagem é clara aqui, e ele está dizendo: eu estou correndo, e assim como um atleta, ele dedica tempo e energia e preparo para o seu corpo, para poder correr essa corrida, e chegar em primeiro lugar e ganhar o prêmio. Eu também tenho esmurrado o meu corpo, tenho esmurrado a minha carne, para correr essa corrida que Deus tem para mim, porque eu quero o prêmio. Existe um prêmio, e Paulo não estava correndo em vão, ele estava correndo com um alvo claro, e para um prêmio. E sabe, eu acho que muitas vezes, eu creio que muitas vezes o que nós não paramos para pensar, a olhar diante de crises e diante de um cenário, como eu falei, de o crescimento da igreja, mas nós não vemos crescer a moralidade, a piedade, a ética. Nós não paramos para pensar de por que nós estamos errando o alvo. E já que o tema é esse, correndo para o alvo, eu quero lhe perguntar essa noite isso: você tem, assim como o apóstolo Paulo, claramente qual é o alvo para o qual você está correndo? Porque o alvo dele era tão claro, que ele diz que está esmoendo o corpo dele, para, assim como um atleta que fortalece o corpo dele, para conseguir correr e chegar em primeiro lugar. Ele está fazendo isso. E olha que interessante, eu não sei se você sabe disso, esses dias eu estava assistindo, né, um podcast de uns profissionais da área, e estavam explicando que o nosso corpo, ele é antifrágil. O que é algo antifrágil? Frágil é algo que, se tu bater, o que acontece? Quebra, né? Por isso que vem nas caixas lá, aquela tarja vermelha escrita frágil, porque tem que ter cuidado para transportar aquilo. E o que é algo antifrágil? É algo que quando tu bate, fica mais forte. Você entende? Então, o nosso corpo é assim, sabia? O nosso corpo, se a gente ficar parado, ele vai deteriorando. Mas se a gente começar a forçar ele a fazer coisas, se a gente começar a fazer força, ele vai ficando mais forte, não é? É quem, né? Por exemplo, musculação mesmo, né? Musculação, a verdade é que a gente está ferindo os músculos de uma forma saudável, controlada, tem que ser, mas está ferindo os músculos. E ao momento que fere eles ficam mais fortes, e assim vai acontecendo sucessivamente. Então o nosso corpo, ele é antifrágil. E então, para nós deixarmos o nosso corpo mais preparado para ser, como Paulo está dizendo aqui, um atleta, e ganhar o prêmio, chegar em primeiro lugar, a verdade é que nós vamos ter que agredir esse corpo. Essa é a verdade. Nós vamos ter que agredir esse corpo. Entende?
E meus irmãos, eu comecei a correr agora. Eu tenho muita noção do que ele está dizendo aqui. Eu chego mal em casa, com meia hora de corrida, porque eu recém comecei. E eu chego a ponto de quase ver estrela. A primeira vez que eu corri há uns anos atrás, eu vi estrela. Cheguei em casa e comecei a ver estrela. Disse, não é que é real que vê estrela? No banho e vendo estrela. Dessa vez não, porque eu já estava fazendo exercício academia há um ano. E aí comecei a correr, mas eu sentindo muita dor. Muita dor. Por quê? Porque eu estou ferindo o meu corpo, mas de uma forma que o torna mais forte. E aqui está um dos problemas, que nós às vezes não corremos da mesma forma que o apóstolo Paulo estava correndo, porque é preciso ferir o nosso corpo, é preciso ferir a nossa carne, é preciso esmurrar. Ele não está fazendo um comparativo, um paralelo aleatório aqui, ele está fazendo um paralelo muito pontual. Então ele está falando de um atleta correndo a corrida porque tem o desejo de ganhar o prêmio, e para isso ele treina o seu corpo para chegar nesse lugar. E ele disse, eu também estou fazendo a mesma coisa, e por isso eu esmurro o meu corpo, a minha carne. E eu creio que uma das coisas que está fazendo a igreja errar o alvo em nossos dias é que nós não estamos esmurrando a nossa carne. Então estamos crescendo como igreja, nos tornando um terço da nação, mas muitos crentes são tão carnais quanto os que não são crentes, porque eles estão sendo de alguma forma consolados no seu pecado. E gente, nós consolamos alguém em sofrimento. Em pecado, nós exortamos e chamamos ao arrependimento. Entendeu? Então, quando alguém te disser assim, irmão, eu errei, olha só o que eu fiz, não diz assim para ele, eu te entendo, irmão, é difícil. Não faz isso! Não consola o irmão em arrependimento. Diz, é isso aí mesmo, irmão, se arrepende. Esmurra a sua carne, porque senão você não vai conseguir correr a carreira que está proposta. Você está entendendo? Há uma corrida. E o meu corpo antifrágil precisa aprender a lidar com a dor. Precisa aprender a esmoer a carne. Você está comigo? Então eu tenho entendido isso hoje em dia na prática, assim, em fazer exercício. Comecei há um ano atrás, agora comecei a correr. Só que nós, como igreja, esquecemos disso aqui que o apóstolo Paulo falou em relação à corrida da fé. Porque você não se converte e se torna um alecrim dourado. Você está entendendo? Você se converte, e Paulo diz em Romanos 7, agora porque você tem uma nova criatura dentro de você, no Espírito, não na carne, no Espírito, está bem claro lá em Romanos 7, tem duas vontades militando. E aí ele diz, o que eu quero fazer, eu não faço. Mas o que eu quero fazer, o que eu não quero fazer, isso eu faço, e o que eu não quero fazer, isso eu faço. Lembram? Romanos 7? E aí, ele está dizendo, eu esmoo a minha carne. E a segunda coisa que ele diz que tem que ser feita, está lá no capítulo 8, que é se inclinar ao Espírito. Entregar a liderança da sua vida ao Espírito. Mas meu irmão, não tem nada que esmoa a nossa carne mais do que entregar a liderança da nossa vida ao Espírito, porque a gente quer o controle dela. E é por isso que nós estamos vendo o cenário que nós estamos vendo no nosso país, e até mesmo entre os líderes religiosos, porque nós amamos Jesus, queremos Jesus, mas não queremos esmorrer a nossa carne e deixar o Espírito Santo nos conduzir e nos controlar. Se você ler Romanos 8 na NVT, você vai entender claramente que é isso que Paulo está dizendo. Na NVT ele chega a dizer, o Espírito Santo precisa te possuir e te conduzir.
Alguém já viu uma pessoa aqui possuída por demônio? Então, essa era a realidade quando você não tinha Jesus. Agora você precisa ser possuído pelo Espírito Santo. Só que voluntariamente deixar Ele te conduzir. E decidir e controlar as suas decisões. Por quê? Porque é uma nova vida ao qual você não sabe viver ela ainda. Você precisa. Então, dos nomes do Espírito Santo, né? Jesus disse: eu preciso ir porque virá outro, que é como eu, que ensinará a vocês algumas coisas, não era? É isso? Todas as coisas. Porque se é uma nova vida, eu preciso aprender tudo de novo. Estão entendendo? Então eu preciso ir porque será enviado o Espírito Santo que ensinará a vocês todas as coisas. E aí Jesus ali nós conhecemos mais como o Consolador, diz no texto ali, né? Mas essa não é a única forma de nós entender essa passagem, né? Então uma das formas de nós entender também, além de Consolador, é como um instrutor. Então não é aquele apenas que nos consola em meio ao sofrimento, mas é aquele que nos ensina agora a viver como Jesus viveu nessa terra. Amém? Porque Ele não apenas nos diz o que fazer, Ele é o poder para viver como Jesus viveu e vencer o poder do pecado. Amém? Então Paulo está fazendo essa dinâmica aqui, de um atleta que corre, e que ele também é um atleta, e que ele também está correndo, e que ele também tem um prêmio, ele também tem um alvo, e está tão claro isso para ele, que ele está encarando e provocando nele mesmo sofrimento, para alcançar esse prêmio. Você entende isso claramente no texto? Então a mesma ideia de um atleta, ele colocou sobre a corrida da fé, sobre a carreira que lhe está proposta, como ele fala lá em Filipenses. Então, aqui está isso. Então, como o tema que nós temos, né? Correndo para o alvo. Você tem clareza do alvo, como o apóstolo Paulo tinha? Será que a igreja dos nossos dias tem clareza do alvo, como o apóstolo Paulo tinha? E está tão claro que então eu esmurro mesmo a minha carne, porque vale muito a pena. Porque ele descobriu um prêmio que valia isso. Valia a pena sofrer. Valia a pena a não desperdiçar a sua juventude, os seus melhores anos, mas mesmo em meio à renúncia, entrega e dor, entregar todos a Jesus. Que alvo é esse? Mas o que é essa corrida? E como participar dela? O versículo anterior ali diz o que é. Nós lemos do 24 ao 27, não é mesmo? Vamos ler do 23. Tudo faço por causa do Evangelho, para ser também participante dele. O Evangelho é essa corrida. O Evangelho é essa corrida ao qual nós somos chamados como atleta a fazer parte. E ele diz que o Evangelho é a causa de tudo que ele faz. Então é a razão pela qual ele vive. É a corrida que ele quer, como diz aqui, ser participante dela. Amém? Então, o Evangelho que encontrou Paulo, que abriu seus olhos e o transformou de um assassino e perseguidor a um apóstolo apaixonado por Jesus, que estava esmurrando a sua carne para alcançar esse prêmio e fazer parte dessa corrida. Ele está aqui dizendo claramente: é por isso que eu faço tudo.
Essa era a razão de Paulo viver. Essa era a razão pelo qual ele fazia tudo o que ele fazia. E eu pergunto a você, você pode até se chamar de evangélico, mas eu quero saber se essa é a sua corrida, se essa é a razão pela qual que você faz tudo que você faz na sua vida. O evangelho de Jesus Cristo. Nós já vamos voltar para 1 Coríntios, mas vamos dar um pulo lá em Gálatas, voltar depois para Coríntios e depois voltar para Gálatas. Como eu posso correr em vão essa corrida? Vamos ler Gálatas 2, versículo 2. Gálatas 2, versículo 2 diz: fui em obediência a uma revelação e lhes apresentei o evangelho que prego entre os gentios, mas fiz isso em particular aos que pareciam de maior influência, para não correr ou ter corrido em vão. Então, o apóstolo Paulo está dizendo aqui que ele correu a corrida que lhe foi proposta, que como um atleta que ele está até mesmo se esmurrando para ganhar força para correr essa corrida, músculos capazes de fortalecê-lo para a corrida. E ele deixa claro aqui que ele está pregando o evangelho. Ele fez do evangelho a causa de tudo que ele faz. E ele está pregando o evangelho para que a corrida dele, para chegar no alvo que ele tem, não seja em vão. Então não sei se você conseguiu entender o que eu estou falando aqui, o que o apóstolo Paulo está falando, é que se ele não pregar o evangelho, se ele não viver pelo evangelho e pregar o evangelho, ele corre em vão. E a pergunta que fica é: será que os resultados que estamos vendo não é apenas o mundo se deteriorando antes da volta de Jesus, mas é porque também tem muitos correndo em vão? Que talvez esqueceram do evangelho, esqueceram que a corrida da fé não era sobre tornar a sua vida mais tranquila, mais fácil, mais próspera, mais cheia de bem-estar. Essa é um dos maiores ídolos da atualidade. Eu quero me sentir bem o tempo todo e a qualquer preço. Virou um ídolo. Não estou brincando, não estou exagerando. É um ídolo da nossa. Por que tantas doenças psicomáticas? Porque a gente está convencido que não pode estar triste um dia. Estou triste um dia, eu preciso de remédio. É um ídolo. E você precisa deixar a sua mentalidade, o evangelho mudar a sua mentalidade de acordo com esse mundo que jaz do maligno. Deus nos deu um corpo que é antifrágil. Nós somos capazes de passar pela dor e sair mais forte. Amém? Nós somos capazes, Deus nos criou assim. Mas há uma mentalidade mentirosa e idólatra nos convencendo do contrário, para nos tornar frágeis, sem ação, sem atitude, sem garra para lutar. Nossos heróis na Bíblia deram a vida, lutaram até o último fôlego de vida. E nós vamos ficar: estou deprimido. E eu não estou dizendo que não existe a doença depressão, mas sinceramente tem muita gente se jogando nela, por causa dessa mentalidade frágil, não antifrágil,
essa mentalidade frágil que eu não posso sofrer, eu não sou capaz. É sim, você é capaz de sofrer, sim. Você é capaz. O mundo evoluiu todas as vezes que teve guerra. Estude a história para você ver. Por quê? Porque aquilo deixou aquela civilização mais forte e eles avançaram. Não somos diferentes, nada mudou no DNA, está tudo igual. É apenas uma mentalidade deturpada que faz o nosso bem-estar, os nossos sentimentos se tornarem um ídolo para nós. Isso não quer dizer que um luto não vai doer. Isso não quer dizer que uma enfermidade não vai nos deixar triste. Isso não quer dizer que se estourar uma guerra nós não vamos ficar angustiados. Mas Deus nos criou de uma forma que nós somos capazes de ser mais forte dessa situação. E se nós quisermos anular o sofrimento na nossa corrida, nós não seremos capazes de correr ela. Você está entendendo? Nós não seremos capazes. Não é isso que nós vemos os apóstolos nos ensinar na prática. Todos viraram mártires. E talvez nós não seremos mártires, mas não podemos simplesmente adotar a filosofia do pare de sofrer. Você não é dessa igreja, né? Eles não são dessa igreja, né? A igreja do pare de sofrer tem outro nome. Mas você entende que mesmo que nós olhemos para essa igreja que tem esse slogan, você deve saber de que eu estou falando, né? Pare de sofrer. Vem aqui. Nós somos as organizações Tabajara, vamos resolver todos os seus problemas. Está comigo? As pessoas não duram muito tempo lá, sabe por quê? Porque uma hora chega o sofrimento, não tem o que fazer. Nós estamos vivendo num mundo caído, aonde Satanás é o príncipe. Como é que nós não vamos sofrer? A semente do pecado ainda está aqui. Nossos filhos já nascem em pecado. Não é? É o que o Evangelho diz, a depravação total. Somos depravados, somos maus. É isso que o Evangelho nos diz. E quem é pai sabe bem disso. Não é mesmo? Porque mal começa a dar 3, 4 palavras, uma já é não. E não, e não, e não. E aí você já vê o orgulho ali, já naquele ser pequenininho. Ninguém ensinou a ser orgulhoso, nasceu já, entendeu? Já nasceu. Lá em casa ninguém bate pé, mas a minha filha aprendeu, não sei como. Ela batia pé. Nunca viu isso, nós nunca fizemos. Até mesmo que é ridículo, um adulto está batendo pé, né? Você está entendendo? Mas está lá, a semente do pecado está lá. Como não vamos sofrer, gente? Não tem como, você entende? Mas o Evangelho nos oferece um prêmio. Ele nos oferece novidade de vida. E inclusive ele diz que os sofrimentos do tempo presente não se comparam à glória que está de vir a ser revelada. Eles ressignificam até mesmo o nosso sofrimento. E agora nem sofrer mais é em vão. Amém? Não apenas o sofrimento nos deixa forte, mas ele tem tesouros eternos sendo acumulados. Deus não irá esquecer, irá recompensar. Ele chega a chamar de bem-aventurados aqueles que são perseguidos, caluniados, por causa do seu nome. E aí isso é loucura, sabe? Porque nós poderíamos traduzir bem-aventurados para entender um pouco melhor na nossa consciência ocidental de mais do que felizes. Ui, eu sou mais do que feliz por estar sendo perseguido e caluniado? Como assim? Não é o que eu estou sentindo agora, não. Você está comigo?
Mas John Piper dá uma explicação para essa passagem que arrebatou meu coração. E ele usa algo que tem a ver com a corrida, com ganhar prêmios, subir no pódio, como Paulo está falando aqui, nós acabamos de ler. Ele diz que nós nos tornamos bem-aventurados e mais que vencedores, porque um vencedor, ele só é vencedor quando ganha, não é mesmo? Mas nós somos mais que vencedores, porque mesmo quando perdemos, ganhamos. Por isso nós em Cristo somos mais que vencedores. As pessoas podem estar olhando para nós dizendo humilhado, derrotado, está quebrado, mas há tesouros eternos sendo construídos e preparados para nós, porque estamos crendo que o sofrimento do tempo presente não se compara à glória que está por vir a ser revelada. Amém? Então o sofrimento é ressignificado. Então nós não podemos olhar para momentos de dores, como nós falamos aqui ao iniciar, e achar que é em vão. Mas nós precisamos ter claro qual é a corrida e qual é o alvo. Porque talvez parte desse sofrimento é exatamente para nos reajustar e colocar e fixar os nossos olhos no autor e consumador da nossa fé. Entende? E nos mostrar qual é o verdadeiro propósito de correr, qual é a corrida de verdade, para que nós não sejamos aqueles que correm em vão, como nós acabamos de ler aqui em Gálatas 2. E quem corre em vão, quem se esquece do Evangelho. Entende? A vida da fé começa a ser sobre bem-estar, como eu falei, sobre prosperar, sobre ter uma boa família. E olha, é algo nobre, não é mesmo? Mas gente, o Evangelho não é sobre ter uma boa família. Seus filhos querendo Jesus ou não, se você for fiel, você será salvo. Obviamente que nós queremos que eles sejam salvos também. Mas você não vai chegar no céu e dizer: você educou seu filho, ensinou o caminho, foi um exemplo, mas ele escolheu outro caminho que não era o meu, então tu vai junto. Não vai acontecer isso não. E eu sei que é duro nós pensar em algo assim, mas essa é a verdade. Então sim, nós devemos dar o nosso melhor. Nós devemos sim ter uma boa família. Nós devemos sim ter prazer em estar em paz. Mas há momentos que vai ser tirada a nossa paz. E Jesus continua em um trono inabalável, que nós podemos fixar os nossos olhos em meio à tempestade, continuar vendo um horizonte. Eu quero que você volte agora para 1 Coríntios, depois nós vamos voltar para Gálatas, capítulo 15. E aqui nós vemos Paulo chamando a atenção da igreja de Coríntios, porque ele estava correndo em vão. E nós vamos ver o que ele diz a uma igreja que começou a correr em vão, e inclusive ter escândalos. Se você já estudou a igreja de Coríntios, você sabe que a igreja de Coríntios é conhecida pelos escândalos que aconteceram em seu meio. Então, se você acha que só acontece escândalo nas igrejas atuais, você está muito enganado. Coríntios conseguiu se superar nos escândalos, né? Um deles é um jovem que estava dormindo com a sua madrasta. Então assim, pensa sair uma notícia hoje, né? Líder de louvor tal está dormindo com a sua madrasta. Deu, né? Nós vamos ficar assim: meu Deus, que horror, isso nunca poderia ter acontecido, isso nunca aconteceu. Aconteceu sim, há 2000 anos atrás, lá em Coríntios. Nós nos chocamos com isso, e óbvio que devemos nos chocar. Mas gente, nós estamos no mundo mergulhado em pecado. E a Bíblia nunca nos enganou. Ela disse: aquele que está de pé, cuide, para que não caia. Amém? Então o que nós não devemos é parar de esmurrar a nossa carne, porque senão, ao invés de antifrágil, ela se torna frágil.
e ela cai na primeira tentação que tiver diante dela. Você está comigo? Eu estou construindo uma cosmovisão com vocês aqui do que Paulo falou sobre a corrida, amém? Uma forma de vocês enxergar o que muitas vezes parece que é desencontrado na Bíblia, mas não é. É tudo muito alinhado. Olha o que ele diz aqui para essa igreja. Ela não estava apenas tendo escândalos de imoralidade sexual, ela estava se dividindo também. E sabe por quê? Porque eles estavam se achando muito inteligente. Então nós nos chocamos quando há escândalos de imoralidade sexual, não é? Mas sabia que Paulo exorta eles muito mais pela divisão deles, por eles estarem sendo orgulhosos, se achando inteligente, e isso causando divisão entre eles, do que a própria imoralidade? Porque Deus não aceita divisão, meus irmãos. Nós aceitamos, nós tratamos isso como pouca coisa, mas Deus não. Deus não aceita. Isso não significa que a gente tem que andar sempre todo mundo colado, sem separar. Não, não é isso. Mas nós não precisamos quebrar aliança. Nós não precisamos nos achar superior a outros, ou nos tornar inimigos, entende? E aqui eles estavam se achando tão inteligentes, e alguns tão inteligentes, que já estavam questionando a ressurreição de Jesus, que eles eram inteligentes demais para acreditar numa coisa dessa. É real, gente. Estude a igreja de Corinto e você vai ver. E aí então, olha que essa igreja com escândalos de imoralidade, com divisão, que está correndo em vão, olha o que Paulo fala para eles. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1, diz assim: irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho. Oi? Não. Traz uma mensagem sobre divisão e unidade. Traz uma mensagem sobre santidade e pureza, Paulo. Não. O que vocês precisam é se lembrar do evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele vocês também são salvos, se retiverem a palavra assim tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Se eu creio em vão, eu corro em vão. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E ele então começa a dizer, depois, as testemunhas oculares que viram Jesus ressuscitado, é o que está nos próximos versículos. Ele está lembrando eles do Evangelho. Então, diante de uma igreja com escândalos, diante de uma igreja com divisão, diante de uma igreja com soberba, e aí dentro dessas características a gente poderia pegar igrejas de todas as linhas que existem no nosso país, porque tem os irmãos que se acham, né, que eles são mais inteligentes que os outros, e aí ele se divide de todo o resto, não é mesmo? Encaixa todo mundo, está entendendo? Dentro dessa classificação de Paulo aqui, encaixa todo mundo. E Paulo está dizendo que a solução para todos os problemas da igreja de Coríntios é eles lembrar do Evangelho. E se ele está dizendo lembram-se, é porque eles esqueceram. É porque eles acharam que tinha outras coisas mais importantes que o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Está comigo aí? Mas o Evangelho é o poder de Deus. Se nós temos pessoas que não estão sendo transformadas em nossas igrejas, é porque nós estamos deixando de pregar o Evangelho para elas. Porque o Evangelho é o poder de Deus para transformar pecadores em homens santos. E aqui está um problema que eu vejo de forma cotidiana. É que muitas igrejas têm tratado o Evangelho como porta de entrada. Prega ali,
Jesus veio ao mundo, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou e breve voltará, e essa é a nossa esperança. Amém? Você crê nisso? Creio. Tá, agora nós vamos te ensinar sobre família. Agora nós vamos te ensinar a ser um empresário. Agora nós vamos te ensinar a ser um adorador. Agora nós vamos te ensinar a ser... lá sei o que mais. Entende? Agora nós vamos te ensinar sobre teologia. Agora nós vamos te ensinar sobre libertação. Agora nós vamos te ensinar... Agora vamos para coisas mais profundas. Ninguém diz isso, gente. Mas indiretamente, isso é comunicado. E eu tenho percebido, porque eu comecei a pensar sobre isso nos últimos meses, de que talvez nós somos uma igreja evangélica que se esqueceu do evangelho, que é o poder que nós temos para usar para a transformação das pessoas. É o evangelho que me obriga a lembrar que Jesus morreu por causa dos meus pecados. E sem a consciência do evangelho, eu tenho até dificuldade de cantar a música aqui, né? Todos meus pecados que querem roubar o teu lugar em mim. E alguns têm a capacidade de dizer que pecado. E nós temos lá na comunidade refletido sobre o evangelho. E aí, o evangelho, ele é a única cura para que Jeremias 17:9 diz que o coração do homem é o quê? Enganoso. Mas a gente não gosta muito de falar disso, né? Porque a gente quer estar no controle. Então eu não posso admitir que é enganoso, e que se eu seguir meu coração eu vou acabar fazendo escolhas ruins. Mas a Bíblia é categórica: o coração do homem é enganoso. E logo depois a frase seguinte é: incuravelmente corrupto. Incuravelmente? Oi? Como assim? E o evangelho nos leva para esse lugar. O evangelho nos faz lembrar que Jesus morreu por causa dos nossos pecados. E então eu tenho que olhar para Jesus na cruz sofrendo, recebendo a punição que não era dele. Ele era justo, ele era reto, ele era bom, ele era puro. Ele era o único que obedeceu todas as leis de Deus, sem falhar nenhuma. Ele era fiel. E eu tenho que olhar para esse ser perfeito, sofrendo por causa do meu pecado. E isso tem que fazer eu reconhecer o quanto de fato meu coração é enganoso, incuravelmente corrupto, e que só alguém justo poderia tornar possível a minha salvação, justificação e redenção. Porque eu tenho um coração incuravelmente corrupto. Entende? Nenhum outro homem poderia passar pela mesma coisa e trazer redenção. Porque a Bíblia diz que não há um justo sequer. Não é isso que Romanos diz? Mas olha a nossa tendência. Nós, os de coração enganoso e incuravelmente corrupto. Porque a Bíblia nos promete um novo coração, não é mesmo? Na nova aliança. Por quê? Porque o nosso é enganoso e corrupto. Só que esse novo coração, ele vai sendo criado. Não é instantâneo. Nós nos tornamos instantaneamente, acende o nosso espírito, nascemos de novo no espírito. Mas agora esse novo coração é uma jornada, onde Deus vai criando, sabe? Gradativamente. E por isso que há essa luta que Paulo diz em Romanos 7, o que eu quero fazer eu não faço, o que eu não quero eu faço. Então ele vai criando esse novo coração. Mas aí Jesus cria um tantinho assim do coração, e a gente se vê como bom.
e os lá de fora os mal. Não é assim que a gente faz? Mas só mudou um pouquinho ainda do coração. O resto todo ainda é enganoso e corrupto. Está comigo? E aí o Espírito lá dentro de nós fica gritando, né? Não segue o teu coração. E aí a gente segue o nosso coração enganoso e ainda se sentindo bom. Olha que tragédia. E aí nós criamos uma ideia. Nós chamamos que a igreja é hospital, não é mesmo? E nós estamos conversando isso lá. E alguém diz assim: para aí, mas se o Evangelho está nos dizendo isso sobre nosso coração, nós gostamos de chamar a igreja de hospital, mas tem uma coisa errada nessa nossa analogia, porque a gente se vê como os enfermeiros, e as pessoas lá de fora como os doentes. Só que se o nosso coração é enganoso e incuravelmente corrupto, quem é os doentes, gente? Todos nós. Não há um justo sequer. E será que não é por essa visão errônea que as pessoas lá fora nos chamam de hipócrita? Nos chamam de soberbo, de orgulhosos? Porque nós deveríamos estar dizendo para elas: eu achei a cura para a minha doença e para a sua também. Mas nós nos colocamos de cima para baixo. Eu sou a enfermeira e você é o doente. Só que é essa postura que a gente vê em Paulo. Eu estou esmurrendo a minha carne, vem morrer a tua também. Eu achei a cura. Está entendendo? Não havia superioridade. Jesus não gostava dos fariseus. Eram os fariseus que eram assim. Os apóstolos dele não. Os apóstolos deles eram humildes. Jesus pegou 12 homens orgulhosos e transformou eles em humildes, e mudou o mundo por causa disso. Amém? Mas Jesus muda um tiquinho do nosso coração e nós já se achamos bom. Nós nos achamos um jovem rico. Sabe o jovem rico? Bom mestre. Bom não, só o pai. Já dá-lhe um cortaço já. Vou fazer você entender a parábola hoje. Jesus já dá um cortaço nele. Bom não, bom é só o pai. Ué, mas algumas versões dizem bom é só Deus, né? Para mim é mais correta. Bom só Deus. E ali Jesus estava querendo dizer: todos os homens são maus. Não é que ele não estava se incluindo em Deus, só que ele queria estabelecer um padrão bem claro. Bom é só Deus. Eu sinto que ali já deu o jovem rico já deve ter meio assim, mas seguiu, confiante ainda em parte. Eu obedeço tudo. O que me falta? Modesto ele, né? Realmente está tudo bom, Jesus disse. Só falta uma coisa: vende tudo que tu tens e me segue. Lembra disso? Só que um dos evangelhos diz assim: Jesus o amou e disse isso. Então quer dizer, Jesus não bateu de frente com ele não. Cortou ele ali no bol, mas quando disse isso, falou em amor. Então isso quer dizer que Jesus convidou ele de verdade para andar junto. E ele ficou triste, a Bíblia fala, porque ele era muito rico. Mas gente, todo judeu naquela época vivia a sua vida inteira esperando o Messias chegar. E agora o Messias está ali e ele considera as riquezas maiores que o Messias. Sabe qual é o problema do jovem rico? É que ele obedeceu para se dar bem. Ele obedeceu para prosperar. Ele obedeceu para ter uma boa vida e não para seguir Jesus, para seguir o Messias. Mas eu pergunto, não tem uma parte da nossa igreja dos nossos dias que está ensinando exatamente isso? Ai, não é o evangelho. Porque Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz diariamente. Meu irmão,
diariamente nós vamos ter que negar esse coração e o nosso ego gigantesco e botar ele na cruz, esmurrar a nossa carne e siga-me. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz diariamente e siga-me. Esse é o convite para a corrida, entende? Esse é o convite para a corrida. Se você quer correr, não tem outro caminho, não tem outra forma de correr, é negando a si mesmo, tomando a sua cruz diariamente, para poder seguir Jesus, porque senão o seu coração enganoso vai passar uma rasteira em você, e quando você vê, você vai estar mergulhado em corrupção. Então o Evangelho não é a porta de entrada, meus irmãos. O Evangelho é que torna possível e é o objetivo da corrida. É o que nós queremos estar dentro. O Evangelho é a corrida. O Evangelho é o que nos conduz para o prêmio. Amém? Eu quero que você preste atenção ali, quando ele diz assim: por meio dele vocês também são salvos. Viram isso ali? Ué, mas ele não está falando para a igreja? A igreja já não é salva? E aí? A raiz da palavra ali tem uma conotação de continuidade. Então poderia se dizer que estão sendo salvos. Então não está falando da salvação do Espírito, mas de o processo de santificação que nós chamamos de ser redimidos. Amém? Então o Evangelho não é apenas a porta de entrada, ele também é o que santifica a igreja. Ele é o que faz a gente lembrar porque Jesus morreu na cruz, por causa dos nossos pecados. Então ninguém é superior, não tem um justo sequer, ninguém é bom, só Deus, como Jesus disse. Você entende? Gente, não cabe a nós ter essa postura. Ter essa postura é exatamente o que Jesus rejeitou. Jesus rejeitou o antigo sacerdócio porque eles se achavam bons, porque eles se achavam superiores. É contrário ao Evangelho essa postura. E eu fico assustado quando eu vejo um crente soberbo, orgulhoso, prepotente. Eu fico assustado, mas como é que pode? Essa pessoa não entendeu o Evangelho. Porque o Evangelho, ele nos humilha. Porque se você já leu todas as cartas dos apóstolos, vocês vão ver que volta e meia está aí pecado, pecado, pecado e pecado. Por que fala tanto em pecado? Por causa do nosso coração. Então nós precisamos nos arrepender, nos humilhar mais uma vez e reconhecer que não é por nossa força, mas pelo Espírito de Deus. Amém? E obviamente não estou dizendo aqui que devemos então viver pecando. Não. E João deixou isso muito bem claro na carta dele. Mas João também disse que aquele que diz que não tem pecado é o quê? Mentiroso. Mas nós que cremos no Evangelho, ou dizemos que cremos, andamos em nossas igrejas e às vezes aí fora como se não tivesse pecado. Não há humildade em nosso coração de que estamos sendo salvos. Em que sentido? Estamos sendo santificados. Estamos sendo, até quando, pastor? Até Jesus voltar. Mas se a gente morrer antes, graças a Deus que é por graça, não é por mérito, não é por justiça própria, o sangue dele nos purifica de todo pecado. Amém? Então, meus irmãos, se nós precisamos entender que as pessoas precisam do Evangelho para serem santificadas, elas precisam ser lembradas do Evangelho. E que se nós estamos em divisão ou imoralidade como a igreja de Coríntios, é porque nós esquecemos do Evangelho, que não há um justo sequer, que ninguém é bom, que é tudo graça, misericórdia.
Amém? Que foi a obra da cruz que nos salvou. E que foi Ele que abriu os nossos olhos e nos atraiu. Não foi nós que fomos até Ele, não. Nós éramos cegos, perdidos, não é? E Ele nos achou. Ele nos achou. Não nós achamos Ele. Amém? Mas a gente tem uma ideia que nós achamos Jesus. E aí a gente é mais prepotente ainda. A gente diz que a gente aceitou Jesus. Olha só, que loucura. Não é Ele nos encontrou, Ele nos achou, Ele nos aceitou, entendeu? Não, eu aceitei Jesus. Fiz os meus cálculos aqui, eu acho até que vale a pena. Ué? Como é que é? Não, foi Ele que nos aceitou. Foi Ele que nos encontrou. Foi Ele que abriu nossos olhos da cegueira, da escuridão. Nós estávamos em trevas e fomos transferidos para o reino da luz, do seu Filho amado. Amém? Mas é tudo obra dele. Então o que o Evangelho me exige, Rodrigo? Duas coisas. Duas coisas o Evangelho nos exige, que não tem a ver com meritocracia, mas ele nos exige. Fé. Nós precisamos crer na obra redentiva de Jesus. E a segunda é arrependimento. Nós precisamos nos arrepender. Quando, Rodrigo, quando eu conheço Jesus? Não, a vida inteira. A vida inteira. Porque eu estou agora, ao crer em Jesus, ter fé, eu começo essa corrida. Amém? Eu começo a ser santificado, eu começo a ser transformado. E se eu não me arrepender diante da cruz, eu não vou ser transformado ou santificado. E é por isso que Paulo está lembrando esse evangelho. Vocês só podem ter esquecido. Vocês não estão mais se arrependendo por essas coisas aí. E tem crente hoje que pensa assim: me arrependi lá, quando conheci Jesus, agora eu sigo, eu sou bom. Como assim? Não, não, não. E aí não adianta chamar o pecado de outro nome, porque aí a gente, qual é a estratégia? Eu chamo o pecado pelo outro nome. Entendeu? Então assim, então vaidade eu digo agora que é cuidado próprio. Orgulho eu digo que é personalidade forte. Está entendendo? Você está entendendo? Não adianta mudar o nome, gente. Continua sendo pecado. E eu continuo tendo que me arrepender por ele. Você está entendendo? Então nós não podemos fazer isso. Não adianta eu simplesmente chamar a fofoca de intercessão. Deus continua odiando. Não interessa se você deu um apelido novo para o seu pecado. Você está entendendo? E nós precisamos exortar uns aos outros. Não, 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 irmão. Eu não precisava saber disso. Isso não é intercessão, não. Isso é fofoca. E agora você me envolveu nisso. Nós dois vamos ter que ir lá conversar com essa pessoa aí. E andar na luz. Porque se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. É por isso que a igreja está dividida. Não anda na luz. E aí ainda diz: se confessar, o sangue de Cristo vos purifica de todo pecado. Amém? O evangelho não mudou, gente. Não mudou. E arrependimento precisa nos acompanhar por toda a jornada. Vamos morrer. Vamos lá. Vamos bater nessa carne. Vamos deixar Jesus nos ensinar a ter um coração manso e humilde como o dele. E não tem outra forma a não ser se arrependendo. E aí ele diz, lembra da parábola do fariseu orando e do publicano? Lembra? O fariseu entra e diz: eu sou bom. Não, ele não diz assim, mas ele diz, né? Eu oro, eu jejuo 2 vezes por semana, eu sou maravilhoso. Não sou como esse publicano aí, fedorento. Ele não chama fedorento, né? Mas ele desdenha o publicano. Eu fico pensando, meu Deus, que coragem de fazer isso. Como é que alguém tem coragem? Pior que eu já vi gente fazendo isso. E aí o publicano diz: eu sou miserável.
Deus, eu não tenho coragem nem de levantar meus olhos diante da tua santidade, mas eu te reconheço, Senhor. Eu sei que só o Senhor é a esperança. E aí Jesus pergunta: quem saiu justificado? O Evangelho é um convite à morte e não à vida. Ele promete vida eterna, mas agora é um convite à morte. Negue-se a si mesmo e tome a sua cruz diariamente. E talvez você está dizendo: Rodrigo, nós estamos aqui comemorando o ano da igreja, porque tu está falando disso? Porque isso é poderoso. Isso pode fazer vocês transformar essa cidade. É o Evangelho de Jesus Cristo. E a igreja está esquecendo. A igreja que se diz evangélica não tem pregado o Evangelho. Agora tem algumas até abraçando coach. Seja a sua melhor versão. Imagina o que é a melhor versão do coração enganoso e corrupto. Eu já descobri. É a coisa mais parecida com o diabo que existe. Eu não ando com pessoas tóxicas. Meu Deus do céu, mas todo mundo tem um coração enganoso e corrupto. Como é que vai ser então? Vamos ter que viver todo numa ilha, isolado? Entende isso, irmão? Em alguma área você é tóxico, em alguma outra área eu sou, todo mundo é. Que loucura é essa? Esqueçam dessa bobagem. É ao ver a nossa maldade, a nossa pecaminosidade, que nós nos tornamos pessoas misericordiosas. É que nós nos tornamos pacientes. Você entende? Porque a mesma misericórdia e paciência que o Senhor está tendo comigo, que os irmãos mais maduros estão tendo comigo, eu começo a ter com os outros. Mas só o Evangelho é capaz de fazer isso. Amém? Vamos voltar lá para Gálatas, para nós poder caminhar para o fim aqui. Gálatas capítulo 5. Vamos ler a partir do versículo 1. Gálatas 5:1 diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso permaneçam firmes e não se submetam de novo ao jugo da escravidão. Eu, Paulo, lhes digo que se vocês se deixaram circuncidar, Cristo não terá valor nenhum para vocês. Eita! Paulo está bravo aqui. De novo, olha só, ele enfatiza de novo. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que o mesmo está obrigado a guardar toda a lei. Vocês que procuram justificar-se pela lei, estão separados de Cristo. Vocês caíram da graça de Deus. Nossa, e agora que ele deu um soco na boca do estômago deles. Vocês caíram da graça de Deus. Isso não é qualquer coisa, gente, isso é grave. Ele basicamente está chamando eles de desgraçados. Vamos seguir. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Lembra? Das coisas que o Evangelho exige: fé, que atua pelo amor. Vocês vinham correndo bem. Olha aí, corrida de novo. Vocês vinham correndo bem, só que começaram a cair em justiça própria. Seguimos. Quem foi que os impediu de continuar a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que os chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Tenho confiança no Senhor de que vocês não mudaram a sua forma de pensar. Mas aquele que está perturbando vocês, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Mas, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, estaria desfeito o escândalo da cruz.
Quem dera até se mutilassem aqueles que estão perturbando vocês, porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usam a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber: ame o seu próximo como a você mesmo. Mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. Meu Deus do céu! Eu tenho certeza que esse pregador aqui não seria chamado para as conferências do nosso país. Mas ele está dizendo aqui a solução para os problemas da igreja dos nossos dias. Gente, tudo que colocamos além do evangelho, da obra da cruz, para nos santificar, é como a circuncisão que eles estavam fazendo aqui. Se eu posso até dizer coisas, sabe, que são boas. Entende? Eu posso dizer assim, tipo, meu irmão, não, tu não vai conseguir se santificar se tu não fizer a teologia. Teologia é boa, mas eu não posso botar isso como uma condição. É quase a mesma coisa que ali exigia a circuncisão. Você está entendendo? Não, você jamais vai se santificar sem fazer o meu seminário de libertação. Você está entendendo? Como assim? Daqui a pouco nós somos que nem os adventistas. Você não vai ser santo e salvo sem guardar o sábado. Você sabe que é por causa disso que eles são chamados de seita? Por quê? Porque nada além da cruz pode declarar a nossa salvação e santificação. É apenas a obra de Jesus, e é isso aqui que Paulo está veementemente lutando e atacando. Gente, ele chega a dizer que essas pessoas se mutilem elas mesmas. Meu Deus do céu. Mas por que ele está falando isso? Porque isso pode levar aquela igreja para a perdição. E o que é a perdição, gente? A morte eterna. Isso é o que é heresia. É quando eu digo algo que compete com Cristo, com a obra de Cristo. Então na internet aí chamam hoje em dia tudo de heresia. Não, muita coisa é só erro. Mas quando eu digo que existe algo além da cruz para salvar alguém e santificá-la, aí é heresia. Consegue entender? É bem simples para entender. Parece que é complexo, mas é bem simples assim. Então nada, gente, nada. Existem os meios da graça, né? Jejum, oração, leitura da palavra e um monte de coisas que cooperam para o meu processo de santificação. Mas se diante da cruz eu nunca me arrepender, não tem que possa ser feito. E quando eu tenho que me arrepender, pastor? Todos os dias. Nego a mim mesmo e tomo a minha cruz, dia após dia, diariamente. E o evangelho vai me colocando num lugar de humildade. Sabe o que Jesus disse sobre o fariseu e o publicano? Ele disse: aquele que humilha a si mesmo será exaltado. Mas parece que tudo que a igreja dos nossos dias não quer fazer é humilhar a si mesmo. Jesus quer nos exaltar, meus irmãos. Jesus quer levantar uma igreja gloriosa e fazendo sinais, maravilhas e transformando a sociedade e transformando realidades. Mas cadê a humildade? Cadê um coração manso e humilde de Jesus? O evangelho nos lembra disso. Entende? O evangelho nos lembra disso, porque ele nos faz olhar para a cruz
e lembrar que foi por causa dos nossos pecados que o nosso Salvador foi cravado lá. E ainda que o seu sangue foi derramado pelos nossos pecados passados, presentes e futuros, isso não anula a minha responsabilidade de me arrepender. Inclusive isso é uma heresia moderna atualmente, chamada de hipergraça, que nós não precisamos nos arrepender mais, porque os nossos pecados futuros já foram perdoados. Isso é heresia. É isso que Paulo está condenando ali. Vocês estão tentando justificar a vocês mesmos, porque não é só a questão da lei aqui. Nós vamos ver os apóstolos combatendo outras heresias, além de seguir a lei judaica, e todas elas têm algo em comum: o homem tentando justificar a si mesmo. Você está comigo? E qual o problema quando nós caímos em justiça própria, meus irmãos? Acontece o finalzinho do versículo ali: nós devoramos uns aos outros, porque nós vamos nos achando melhor que os outros, e nós somos capazes de fazer crueldade nos achando bom. E alguém que se acha bom não se arrepende, e às vezes ainda acaba levando outras pessoas ao engano, se achando o justiceiro. Você está comigo? Mas se lembrarmos do Evangelho e olharmos para Jesus na cruz, pregado pelos nossos pecados, nos arrependemos, nos humilhamos e com humildade amamos uns aos outros como Jesus. E ao amarmos uns aos outros, não precisamos nos preocupar em cumprir as mais de 600 leis, porque cumprimos todas elas. Porque quem ama não trai, quem ama não rouba, quem ama não mente, quem ama não humilha, quem ama não se soberbece, não é mesmo? Quem ama tudo espera, tudo suporta. Mas esse amor que Jesus falou em João 15, amem como eu vos amei, um novo mandamento vos dou, ame como eu vos amei, é um amor sacrificial. E aí ele esmurra a nossa carne, meu irmão. Não existe coisa mais maravilhosa que o amor, e não existe coisa que mais nos faz sofrer do que o amor, porque ele nos esmurra. Não é verdade? Algum estranho já feriu teu coração? Já passou algum louco na rua de bicicleta e disse: oh, se eu não sei o que, e você ficou? Não, porque essa pessoa não tem a capacidade de te ferir, porque você não ama ela. Mas quando ama, dói. Mas Jesus não nos ensinou exatamente isso. O amor dele por nós o feriu. Só que isso nos ensina a ter o coração de Jesus. E então, quando nós aceitamos viver isso, o Evangelho é poderoso na nossa boca. E não há ferramenta mais poderosa para o evangelismo do que nós amarmos uns aos outros. Pessoas tão diferentes, tão distintas, serem capazes de se amarem. Só Deus pode fazer isso, gente. O mundo inteiro se reúne em tribos. Só a igreja é o ajuntamento dos diferentes. Não é mesmo? O pobre, o rico, o estranho, o descolado, está todo mundo junto ali. Só Deus pode fazer isso. É por isso que Jesus disse: Senhor, eu te peço que eles sejam um, assim como eu e tu somos um, para que o mundo reconheça que tu me enviaste e os ama. Uau, como é que o mundo vai reconhecer que Deus enviou o seu Filho e ama eles? Nós sendo um. Amém? E para não nos estendermos, eu quero lembrar vocês de Filipenses 3. Já
até ia ler ele todo com vocês, mas não vou ler, porque eu já me estendi. Mas Filipenses começa a falar de circuncisão, sabia? E começa a dizer, eu não estou baseado nisso não, eu não estou baseado em justiça própria, Paulo fala. Eu estou correndo a carreira que está me dada e é o Evangelho. E eu não sou soberbo não, eu não digo que eu alcancei. Eu não alcancei ainda, mas eu prossigo por alvo, humildade. Amém? E aí ele diz qual é o alvo. E ele diz que o alvo é a eternidade. É morar para sempre com Jesus. Você está correndo a corrida do Evangelho, meus irmãos? Porque essa é a corrida. E qual é o alvo? Qual é o prêmio? A eternidade. É morar com Jesus para sempre. E ele deixa claro isso. Eu fiz tudo o que fiz porque eu quero fazer parte da primeira ressurreição. Está lá no texto, muito claro. Nós vamos ver lá em Hebreus 11, dizendo que todos os heróis da fé peregrinaram nessa terra, não atrás de uma cidade terrena, mas atrás da cidade celestial. Todos. E a igreja atual está correndo atrás de vento, atrás das coisas desse mundo que Salomão chamou de vento. Mas nós somos chamados a correr para o alvo, e o alvo é a eternidade. O alvo é morar e governar com Cristo para todo sempre, na era vindoura, no seu reino. E por causa disso, como Paulo diz, eu considero tudo isso como esterco, comparado a conhecê-lo. Amém? Então eu sigo para alcançar aquilo pelo qual fui alcançado. Amém? Eu fixo os meus olhos no autor e consumador, mesmo que isso seja penoso, mesmo que eu tenha que me deparar com sofrimento, diz em Hebreus 12 também. Mas aí ele diz, da mesma forma que a alegria que lhe estava proposta a Jesus o sustentou, eu também vou olhar para isso. E qual era a alegria proposta? A era vindoura, a eternidade. Amém? Meus irmãos, vamos correr a corrida certa, a do Evangelho, para o alvo certo, a eternidade. E nós já sabemos, porque está lá escrito em Apocalipse, que há galardão, que há prêmio esperando por nós. Então se eu tiver que sofrer, perder, se eu tiver que negar a mim mesmo, vale a pena. Vale a pena. Nós precisamos de novo nos voltar ao Evangelho. Esse é o poder de Deus. Nós precisamos urgentemente pregar o Evangelho e chamar as pessoas ao arrependimento, mas elas precisam nos ver se arrependendo também, e com humildade também. Não somos os enfermeiros, somos os doentes que acharam a cura. Amém? Jesus. E estamos prosseguindo para o alvo, sendo transformados nessa jornada. Amém? Meus irmãos, se nós pregarmos esse Evangelho, nós vamos ver vidas sendo salvas como nunca, e transformadas, porque elas não vão precisar fingir que são boas, entende? Elas vão entender que encontraram aquele que é bom, que vai transformar elas. Amém? E então nós podemos amar uns aos outros, e mesmo que isso seja difícil, isso doa. É isso que vai esmurrar a nossa carne. É isso que vai me ensinar a negar muitas vezes o meu pecado, porque às vezes eu preciso que o meu irmão chegue e diga: ei, isso não se parece com Jesus não, hein? Se você está comprometido nessa corrida aí, está na hora de corrigir essa postura. Amém? E isso é saudável, meus irmãos. É saudável, porque se o meu alvo é me parecer com Jesus e habitar com Ele por toda a eternidade, fale o que quiserem falar, mas eu quero chegar lá. E é por isso que nós vimos essa garra, essa gana nos apóstolos, porque eles entenderam isso e deram a sua vida por isso. E eu vim chamar vocês nessa noite a lembrar do Evangelho, a correr essa corrida e a ter claro qual é o prêmio.
E o prêmio não é uma vida boa, meus irmãos. Se Jesus nos der a graça de ter uma vida tranquila aqui, glória a Deus. Mas Ele não nos prometeu isso. Ao contrário, Ele disse que no mundo nós teríamos aflições. Mas Ele venceu. E porque Ele venceu, um dia nós iremos reinar com Ele como vitoriosos. Amém? Como mais que vencedores. Lembra por que mais que vencedores? Porque mesmo que a gente perca agora nessa vida, nessa era, nós vamos ganhar na era vindoura. E nada será em vão. Nada será em vão, meus irmãos. Nada. Nenhuma dor, nenhuma perda. Essa é a esperança do Evangelho que nós cremos. Vida eterna, onde não há mais lágrima, não há mais dor, não há mais sofrimento. Mas é na era vindoura, não agora. Agora nós precisamos aprender que os sofrimentos do tempo presente não se comparam à glória que há de vir ser revelada. Eu quero desafiar vocês a serem uma igreja centrada no Evangelho. E por causa disso vocês se tornem pessoas que têm autoridade para pregar o Evangelho e ver o poder dele transformando vidas. Porque ele também está transformando a sua. Porque você não está fingindo como um fariseu e à base de justiça própria. Você está vivendo em arrependimento, como publicano. Você está se tornando humilde. Você está humilhando a si mesmo, para que o Senhor te exalte. E a glória seja toda dele. Só dele. Só dele. Só deles. Para encerrar, meus irmãos, eu quero dizer que eu iniciei esse ano tendo crises de ansiedade. Foi horrível. Horrível. Simplesmente eu tinha a sensação que o ar não entrava. Pessoas já tinham me dito isso e eu não conseguia compreender. Eu dizia, mas como assim? É só pensar, está entrando, eu não desmaiei. Mas eu experimentei na pele que não adianta só pensar. É uma angústia. E simplesmente a sensação que eu tinha é que o ar não entrava mesmo. E o coração acelerava. E muita angústia. E simplesmente isso foi se estendendo alguns meses. E chegou um dia que eu só em pensar em me reunir com a liderança comecei a ter uma crise. E aí naquele dia eu disse, Deus, não dá mais. Não dá mais. Não dá mais essa situação. Mas aí eu já estava começando a entrar de novo em crise, então eu não conseguia nem orar quando eu chegava nesse estágio. E eu disse, eu preciso ver um podcast, alguma coisa para me desacelerar aqui. E aí eu vi um podcast da Ângela Sabrino, acho que é esse o nome dela, que é uma psiquiatra, no Desescope com Douglas. E aí ela começa a contar a história dela toda ali, e ela conta lá mais pro final que um dia um marido chegou correndo, desesperado nela, e disse, a minha esposa sofreu um acidente de carro e perdeu o filho. E ela enlouqueceu depois disso. Ela anda agarrada numa boneca pelas ruas. E eu perdi a minha esposa, ela anda pelas ruas agarrada numa boneca, completamente esquizofrênica. E aí ela diz que se compadeceu daquele marido, que pelo que eu entendi não tinha nem como pagar para ela. E ela começou a ir na rua atrás dessa mulher, sentar nos cordões da calçada, nos bancos das praças, e simplesmente amar ela. Amar uns aos outros, suportar uns aos outros, encorajar uns aos outros, consolar uns aos outros. Essa palavra que tanto se repete na Bíblia, uns aos outros. Nós somos chamados a viver dessa forma, meus irmãos. A não viver mais para si, mas agora como Jesus para os outros. Amém? Sabe o que é uma pessoa humilde? Não é uma pessoa que pensa menos de si. C.S. Lewis diz que uma pessoa humilde é uma pessoa que não pensa em si. Maravilhosa descrição. E aí ela fez isso. Começou pela rua sentar com essa mulher e conversando. Até que um dia ela conseguiu acessar o coração daquela mulher. A mulher
é curada, volta para casa, inclusive faz o curso dela e agora está ajudando outras pessoas. E quando eu vi aquilo, eu me enchi de fé. Uma das exigências do Evangelho. Eu me enchi de fé. E eu disse: Deus, se essa mulher esquizofrênica conseguiu ser curada, eu quero ser curado hoje. Chega, Deus, eu não aguento mais isso. Já estava isso se estendendo há quase 6 meses. E eu clamei a Deus naquele dia ali. Só que eu fiz uma oração, eu disse assim: Deus, se tem algo no meu coração que precisa ser revelado, esquadrinha o meu coração. E em outras palavras estava dizendo: vê se há algum caminho mal em mim e mostra. Mas Deus, faz alguma coisa. Eu não aguento mais essa situação. E eu não quero piorar a ponto de realmente ficar doente. E então, cheio de fé, eu orei isso, crendo que eu ia ser curado naquele dia, naquela hora. E eu senti a presença de Deus invadir o quarto. E eu estava ali chorando sozinho, desesperado, mas mesmo no desespero, cheio de fé, por causa daquele testemunho que eu havia escutado. E então eu escutei claramente o Espírito Santo dizer: o egoísmo das pessoas está te ferindo, mas você está querendo amar elas apenas se elas te amarem de volta. E isso também é egoísmo. Se arrepende. E naquela hora eu parei e disse: é verdade. E eu percebi que era isso que estava gerando as minhas crises. Porque eu estava me deparando com o egoísmo das pessoas, enquanto eu estava buscando amar elas e elas não estavam correspondendo. Só que Jesus nos ensinou a amar sacrificialmente, sem esperar nada em troca. É isso que o Evangelho nos ensina. Porque nós já fomos amados. Ponto. Já fomos. O único que podia nos rejeitar já nos aceitou. O único bom. E então naquele momento eu me arrependi, meus irmãos, amargamente. Eu disse: é verdade, Deus, eu não estou o amando como você ama. Eu estou esperando as pessoas me amarem. Em troca, me perdoa. Eu me arrependo do meu egoísmo. E naquela mesma hora eu senti a ansiedade ir embora. Na mesma hora a angústia foi embora. E Jesus disse: eu quero que você aprenda comigo a amar, sem esperar nada em troca, de forma sacrificial, uns aos outros. Porque essa é a dádiva da igreja, é o testemunho da igreja, nós amarmos uns aos outros. É a prova que estamos seguindo o Evangelho de Jesus Cristo e não de homens, entende? Não há performance. É difícil amar. E os pais sabem bem aqui, né? Nós amamos nossos filhos, mas daqui a pouco chega! Não tem como amar com performance. Vem para fora os sentimentos, não é mesmo? Mas o amor ainda está lá. A renúncia ainda está lá, não é mesmo? Eu não estou dizendo que nós temos que criar nossos filhos à base de grito, por favor, não me entenda mal. Mas todo mundo tem um limite, não é mesmo? E eles são muito bons de achar esse limite. Mas eu me arrependi aqueles dias, e eu vi as 2 exigências do Evangelho me transformar imediatamente: fé e arrependimento. Não é para um momento, não é para o início da conversão, é para toda a jornada. É para toda a jornada.